Aquela criança que entrou grave no dia da cirurgia da Bebel, a criança veio a falecer. Foi um dia bem pesado assim lá na UTI. Eu lembro que a gente chegou de manhã para visitar a Bebel e tinha uma espécie de um tapume, né, no quarto que a criança ficava. Era praticamente em frente ao nosso, assim, tinha alguma coisa vendando, né, pra gente não ver ali o que tinha acontecido, enfim. Bem, no dia 4 de agosto, a Isabel tinha acabado de completar 2 meses de vida, esses 2 meses ainda internada, nunca tinha tido a oportunidade de sair do hospital. Ela veio a passar mal, teve uma saturação baixa, onde os médicos e os enfermeiros tiveram dificuldade para reverter, para estabilizar ela ali. Cadê minha princesa mais linda que fundo? Cadê minha princesa, meu Deus? Ih, meu amor, cadê? Eu lembro que surgiu até a possibilidade de uma intubação para poder estabilizar ela. Eu lembro que por conta disso tinha uma espécie de um acordo para poder levar a nossa filha mais velha, Giovana, para poder visitar a Bebel no hospital, mas por conta desse mal-estar não pôde acontecer, porque poderia ver a irmãzinha num estado de saúde mais grave, né, pior, então não seria bom para uma criança. E a segunda cirurgia que a gente já sabia que precisaria, foi marcada para acontecer 2 dias após isso. Foi meio que uma cirurgia de emergência. No dia 6 de agosto, a segunda cirurgia da Isabel seria feita. Eu lembro que seria feita no período da manhã, mas chegou uma criança muito grave no hospital e a cirurgia da Bebel precisou ser passada para de tarde. E ali foi uma cirurgia na parte da tarde longa também, de aproximadamente 8 horas de cirurgia, 2 horas e meia de coração parado, circulação extracorpórea, temperatura do corpo 24, 25 graus, né, bastante gelada a temperatura do corpo. E depois da cirurgia, a correção que tinha para se fazer foi bem feita, que era uma CIV ampla que ela tinha, era a que ficou faltando corrigir. Bem, aí ao término da segunda cirurgia, ela acabou saindo do centro cirúrgico com um marca-passo externo, um marca-passo auxiliar, porque conforme eles fizeram ali o procedimento, acabou afetando ali alguma comunicação ali do coração, e ela acabou tendo um bloqueio átrio-ventricular. Um batia e o outro não correspondia. Então ela precisou sair do centro cirúrgico com esse marca-passo externo. E eu lembro que ali nos primeiros dias após recuperação, todo dia a médica que ia avaliar, né, as condições clínicas dela, ver como é que ela estava ali durante a recuperação, fazia um teste ia meio que desligando o marca-passo, reduzindo ali o seu funcionamento. E a gente via no monitor o coraçãozinho dela também, meio que diminuindo o ritmo, né? Não chegava perto de parar, mas a gente via ali a queda dos batimentos cardíacos conforme diminuía
o funcionamento do marca-passo. Esses testes eram feitos todos os dias, né? Os médicos lá eles passaram para a gente que se passasse ali alguns dias, uma semana aproximadamente, e o coração não correspondesse, né, sozinho por conta própria, de que ela teria que instalar um marca-passo definitivo, né, para ficar junto dela. E ali alguns dias ela se recuperando, né? Aquela criança que entrou grave no dia da cirurgia da Bebel, alguns dias que a gente estava ali se recuperando, a criança veio a falecer, né? E foi um dia bem pesado assim lá na UTI. Eu lembro que a gente chegou de manhã para visitar a Bebel e tinha uma espécie de um tapume, né, no quarto que a criança ficava, era praticamente em frente ao nosso, assim, tinha alguma coisa vendando, né, pra gente não ver ali o que tinha acontecido, enfim. Mas essa criança que entrou lá em urgência, ela veio a falecer, infelizmente. E durante aquele clima pesado ali, Deus falou ao meu coração duas coisas. Uma foi que o plano dele é muito melhor do que o nosso, porque isso podia ter acontecido com a Bebel, né? Da gente ter ido para casa aguardar a segunda cirurgia, ela poderia ter passado mal em casa. Mas graças a Deus e ao controle dele e a forma e a maneira dele de agir, a gente continuou no hospital internado, né, até a segunda cirurgia. Então a gente não passou assim por essa correria, por essa urgência de ter que levar alguém para o hospital. E a segunda coisa é que eu tenho certeza que se aquela mãe, né, que estava naquele dia ali de luto, se ela pudesse escolher, né, de o seu filho, ao invés de vir a falecer, de ter a oportunidade de colocar um marca-passo, eu tenho certeza que a mãe teria escolhido a colocação de um marca-passo. E a gente ali, enquanto a gente via, né, a médica fazendo os testes com a nossa filha da redução do marca-passo, a gente ficava ali um pouco triste, um pouco decepcionado, né, por ter que precisar colocar um marca-passo definitivo, mas eu tenho certeza que se aquela mãe do box ao lado tivesse essa oportunidade, ela teria optado por isso. E 2 dias após esse episódio, a Bebel precisou ir para o centro cirúrgico para colocar o marca-passo definitivo. Infelizmente, o coraçãozinho dela não correspondeu por conta própria. E ela foi ali fazer uma cirurgia de aproximadamente 3-4 horas e foi instalado o marca-passo definitivo, né? Ela ficou aqui na altura do abdômen, da barriga dela. E dali em diante ela teve uma boa recuperação, uma recuperação satisfatória, plena, normal. E foram se passando os dias, né? Aí ela teve alta da UTI cardíaca, ela foi para uma outra UTI, de casos menos graves, enfim. Só que começou a aparecer algumas situações um pouco inusitadas, diferentes. Isabel começou a ter muito episódio de vômito, ela começou a não querer mamar mais, começou a ser relutante com coisas que colocavam na boca dela, mamadeira, não queria mais a mãe para poder amamentar, enfim. E episódios de vômitos praticamente todos os dias. E ali ela teve praticamente uma boa recuperação cardiológica, mas algo impedia ela de ter uma alta, né? Uma alta hospitalar. Tá arrancando esse negócio, né? Que coisa mais gostosa da mamãe, coisa mais gostosa. E dali em diante estava se aparecendo um novo diagnóstico, um novo problema de saúde, vamos dizer assim, que a Isabel estava começando a apresentar. Ai, bichinha gostosa.
a coisa mais linda da mamãe. Eu me chamo Juliana Batista, sou mãe de prematuro, um prematuro nascido na pandemia, assim como a Bel, filha da Lili, essas duas grandes guerreiras. Eu acompanhei um pedaço considerável da jornada das duas na UTI e pude presenciar o tamanho da fé dessa mulher que de pequena só tem tamanho. Eu nunca vou cansar de agradecer por tudo que ela fez por nós, por mim e por meu filho, que ela teve forças para passar por tudo que passou e ainda dar conta de me ajudar a tomar conta do meu pequenininho, que foi vizinho da filha dela, né, na incubadora, enfim, durante 51 dias de internação. E a Bel ficou bem mais. Foi uma jornada longa que eu acompanhei presencialmente por um período e depois através de ligações, de mensagens, sempre desejando muita proteção para essa família cheia de luz e cheia de fé. Eu, depois que soube do caso da Bel, eu falei, nossa, como Deus é poderoso, né? Ele nos dá exatamente aquilo que a gente precisa para crescer e evoluir. Eu coloquei minha dor no bolso, segui e falei, bom, eu também aguento. Foi um exemplo para mim. Vocês realmente são abençoados. Que Deus continue protegendo e iluminando. E que toda e qualquer pedrinha que venha aparecer durante o percurso, vocês tenham fé suficiente para tirar do caminho. Que Deus abençoe a família toda.